E diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu comecei a meditar nesses primeiros versículos, onde Deus fala que Ele exaltou soberanamente o nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus me levou lá atrás no meu passado, há mais de 25 anos atrás. Um dia, eu conversando com uma amiga, eu disse as seguintes palavras: eu não entendo esse povo crente, porque tudo é Jesus. Tudo é Jesus. É Jesus, é Jesus. Eu não consigo entender eles. E eu falei aquelas palavras com uma certa ironia. E eu fiquei meditando a respeito do meu passado. O que me levou a falar aquelas palavras? E é claro que eu tive a resposta de uma forma muito clara e simples. Eu falei aquilo porque eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus e eu não sabia do lugar, do posto de Cristo para Deus. Eu não sabia o poder que tinha o nome de Cristo. Mas aí um dia, pela vida de alguém, eu vim a descobrir quem era Cristo. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu comecei a me colocar nesses dias um pouco mais no lugar daquele que não conhece Jesus. Por que ele fala tanta bobagem? Por que ele faz tanta bobagem? Por que ele se comporta de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus? E eu quero dizer que ser uma pessoa boa, como diz em Efésios mesmo, pela graça sois salvos. Não vem de obras. Não vem de obras porque o homem tem a tendência a se gloriar. É uma realidade. E eu sempre fui, aos olhos das pessoas, uma pessoa boa. Eu gostava de ir à casa de Deus. Eu gostava de ajudar, de contribuir. Eu gostava de trabalhar. Mas não passava disso. Eu não conhecia Cristo. Eu tinha bondade dentro de mim. Eu tinha um certo amor. Eu sempre fui uma pessoa carismática, vamos dizer assim, que sempre gostou de estar com as pessoas mais simples.
Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais idosas. Sempre dei atenção para pessoas. Principalmente pessoas mais, vamos dizer, com uma aquisição financeira um pouco mais irrelevante. Pessoas com menos leitura, pessoas menos idosas. E eu gostava de fazer parte das coisas de Deus no templo. Mas, dizia, eu não aguento esses crentes, que tudo para eles é Jesus. E eu comecei a me colocar no lugar das pessoas que ainda dizem essas coisas. Tudo é Jesus. Eu não aguento ouvir Jesus. Eu não suporto esse nome. Mas a verdade é que essas pessoas falam essas coisas e dão testemunho de não suportar Jesus, porque elas tiveram uma outra escola. E nós bem sabemos quem é essa escola. É o mundo. O mundo oferece muitas coisas. O mundo está aí, sempre esteve. E quando alguém não ensina quem é Jesus, pode ter certeza, alguém vai ensinar o que é o lado contrário de Cristo. E a pessoa vai crescer valorizando esse outro lado, essa outra posição, essa outra vida, esse outro estilo de vida. E o Espírito Santo, quando leva a gente a lembrar de algumas coisas da nossa vida, é porque Ele quer trabalhar. Ele quer fazer, Ele quer mostrar a vontade dEle. E eu comecei a me colocar, desde o dia que o Senhor me trouxe à minha memória essas coisas, a me colocar mais no lugar do ímpio. A me colocar mais no lugar daquelas pessoas que são rejeitadas, muitas vezes por nós, por mim. Por mim. Porque eu tenho feito essa análise no meu coração. Eu quero de verdade salvar alguém. Eu quero de verdade dar a minha vida por alguém, mas por alguém que não merece. Por alguém de verdade que é mau. Por alguém de verdade que fala mal da palavra de Deus, que critica Cristo, que coloca Ele como uma pessoa, eu não vou nem dizer como uma pessoa qualquer, muito pior que isso. Eu estou disposta de verdade a salvar uma pessoa assim. E eu olho para essa palavra e hoje, para a glória de Deus, eu sei quem é Cristo. Porque a partir do momento que eu conheci Ele, a minha vida, eu estou de pé por causa da reverência que eu tenho ao nome dEle. Por causa do temor que eu tenho pelo nome de Cristo. Eu olho para a minha vida em praticamente 17 anos de caminhada com Jesus. Todos os meus desertos foram vencidos pelo nome de Jesus. A palavra de Deus fala aqui que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todo ser vivente no céu se dobra a Jesus. Imagina que seres cercam Cristo no céu. Todos eles se dobram a Cristo. E a palavra está falando aqui que todo ser na terra, ainda que não dobrou, mas um dia vai dobrar o seu joelho diante de Jesus. E todo ser debaixo da terra
E aí fica uma pergunta para nós. Nós temos dobrado nosso joelho diante desse Senhor? Eu glorifico tanto a Cristo porque a minha vida tem vitória para contar, porque eu aprendi a dobrar o meu joelho a Cristo. Eu aprendi em todas as coisas da minha vida a reconhecer o nome desse Senhor. Essa mesma pessoa que um dia disse: eu não suporto esses crentes porque tudo para eles é Jesus. Essa mesma pessoa tem 17 anos que eu dobro o meu joelho para esse Cristo. E é por dobrar o joelho a Ele que eu posso dizer que eu tenho vitórias na minha vida. Vitórias para contar. Eu tenho uma história de vitória para contar. E quem tem história de vitória para contar, só são pessoas que já passaram por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitos desertos, muitas dores, renúncia. A palavra de Deus fala que o humilhado é exaltado. Então, se você quer ser exaltado, você tem que se colocar em um lugar de humilhação. Mas é um lugar que Cristo te leva a Ele. É um lugar de humilhação aonde você se refaz. Você não vai para esse lugar porque alguém te levou para lá. Não. O lugar da exaltação é um lugar onde o Senhor te levou. Não que alguém tenha te levado. Muitas pessoas podem te humilhar. Mas se você não encontrar esse lugar, aonde você se humilha, aonde você se dobra para Cristo, confessando o nome dEle, e crendo que esse nome tem poder e está acima de tudo. Então a minha caminhada com Ele sempre foi assim. Me achando ser alguma coisa, e nesse lugar, vendo e entendendo que eu não sou nada. Eu não sou ninguém sem Ele. E por isso, é Jesus. É Jesus 24 horas. É Jesus na hora do café, é Jesus na hora do almoço. Jesus no café da tarde e na janta. Tem que ser Jesus. E a vitória de verdade só vem pelo nome dEle. Pelo se dobrar a Ele. Paulo, ele fala aqui que se na presença deles, eles obedecem, muito mais ainda na sua ausência. E aí essa palavra, ela vem diretamente para nós, como esse ministério missionário é. E eu fiquei meditando, falei: Deus, nós um dia, a gente tinha nossos pastores tão perto de nós. Eles estavam conosco, comiam, bebiam junto com a gente. Estavam toda quarta-feira, todos os domingos aqui no templo, ministrando a palavra. Nós tínhamos uma reunião por semana, liderança. E o tempo todo sendo alimentado pela palavra, pelo Espírito Santo, através da vida deles. E há mais de 5 anos, eles estão em outra nação, num outro lugar, fazendo as mesmas coisas que eles faziam aqui, mas para um outro povo, para uma nova nação, servindo a Deus, para uma outra igreja que nasce dessa daqui. E Paulo, ele fala assim: se vocês estão atentos, se vocês estão obedecendo, obedeçam mais ainda na minha ausência.
E essa palavra traz para nós, Igreja Pão da Vida, uma responsabilidade muito grande. Os nossos pastores estão longe e eles estão orando, clamando pela igreja daqui, se comunicam conosco, mas eles se assentam à mesa para comer e beber com outras pessoas agora. E nós temos que, com mais afinco, com mais amor, com mais responsabilidade, continuar levando a boa obra do Senhor. Nós temos que, com mais, eu diria, responsabilidade mesmo, a palavra é essa, assumir o nosso lugar, de pessoas fiéis, de pessoas responsáveis por esse ministério, por essa obra que tem tido a continuidade lá no Uruguai. Isso, gente, é motivo de nós glorificarmos a Deus todos os dias. Você faz parte disso. Você semeia todo mês no seu dízimo, na sua oferta, para fazer o reino de Deus crescer. É para manter trabalhadores aqui neste lugar. Mas lá no passado, vocês plantaram, vocês semearam para fazer uma igreja nascer lá no Uruguai. E que igreja linda. Usufrua do fruto do seu trabalho. Ame aquilo que você semeou. Procure e se interesse mais pela igreja filha que está lá no Uruguai. Procure saber mais dela. Fale mais dela. Fale da sua igreja. Falando daquilo que você plantou, daquilo que você semeou e hoje você tem fruto para contar. A responsabilidade é nossa. Eu lembro que o Giovanni, ele perguntou para essa liderança desse ministério: eu posso ir? Eu posso? E eu não lembro de ninguém ter levantado a mão e ter falado: não, você não pode. Nem todos estão. Mas aqueles que estão honrando o seu sim. Porque o sim não foi dado simplesmente para o Giovanni e para a Cíntia, mas para o dono dessa obra, que é Jesus. Quando a gente dá o nosso sim para Jesus, você está colocando a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não olha para trás. Não olha. Nós demos o nosso sim, estamos dando o nosso sim. Até hoje, com muita alegria, com muita satisfação. Passando luta, passando dificuldade muitas das vezes, mas se dobrando e reconhecendo quem nos sustenta. Aonde está o poder que nos sustenta, que é no nome de Cristo. E ele continua dizendo: mas agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos que operar a salvação, assumir nossa parte, assumir nosso lugar, trazer para nós a responsabilidade que Cristo manifesta a cada um de nós. Ele manifesta. Só que muitas das vezes, nós estamos como a mulher samaritana diante do dom de Deus. O dom de Deus, gente, é aquilo que você faz de melhor. Uma pessoa que cozinha, e cozinha com dom, ela faz o seu melhor. A mulher samaritana estava diante do dom de Deus, porque Jesus fala com ela: se você soubesse
tivesse o dom de Deus que fala contigo, você lhe pediria água e ele te daria. E às vezes nós estamos como essa mulher, sem entender quem está diante de nós. E por isso muitas das vezes negligenciamos. Não operamos a salvação com temor, com o devido temor e tremor. É hora e momento da gente despertar para isso. Porque Deus, Ele sabe muito bem de tudo que está por vir. Ele sabe. O vento sopra e nós não sabemos para onde ele vai. O vento do Espírito Santo, ele quer te levar. E muitas das vezes a gente não sabe para onde. E aí você está preparado? Eu estou preparado para ser conduzida pelo vento do Espírito Santo que sopra. E quando ele sopra, ele fala. Ele compartilha com nós desejos, anseios do coração de Cristo. E ele quer levar nós a operar essa salvação, a trabalhar essa salvação na nossa vida. Reverenciando temor, reverenciando o poder que tem o nome de Cristo. Reconhecendo Ele em tudo, em todas as coisas. Sejam as mais simples, as mais difíceis de serem feitas. A mulher samaritana estava diante do Filho de Deus. Mas ela olhava tanto para ela, para a sua condição. Uma mulher que saía no horário mais quente do dia para buscar água para beber. Uma mulher cheia de dúvida. Uma mulher, quem sabe, indecisa. Sem rumo na vida. Às vezes, quantas vezes eu me vi assim? E eu me perguntava. Na verdade, eu sempre fiz uma pergunta para Deus. Deus, eu estou vivendo a sua vontade? Porque se eu não tiver, me mostra. Eu preciso viver no centro da sua vontade. Eu não quero fazer o que eu quero. Porque o que eu preciso é fazer a sua vontade. Se eu viver essa vida, sem viver a sua vontade, eu tenho certeza, eu vou ser uma pessoa frustrada. O dia que eu partir, eu vou sentir um vazio na minha alma. E eu vou partir triste. Não é esse o fim que eu quero para mim. O dia que o Senhor me chamar para morar com o Senhor, eu quero ir feliz, satisfeita. Eu quero ir morar com o Senhor, certa de que eu dei o meu melhor. Mas para isso eu tenho que ter convicção no meu coração. De que eu estou operando bem a minha salvação. E eu acho que por perguntar essas coisas para Deus, Ele me leva, muitas das vezes, para um lugar onde eu tenho que me diminuir muito. Para um lugar onde eu tenho que me colocar demais como serva. Serva mesmo. Sem direito de exigir nada. Apenas obedecer. Mas eu falo isso com alegria no meu coração. Porque eu entendo uma coisa. Que na dor é aonde eu dou mais fruto. Na dor é aonde eu mais cresço. Na dor é aonde eu mais conheço Jesus. Na dor é aonde eu mais temo o nome dele.
Então por que eu vou desprezar a dor? Por que eu vou desprezar as circunstâncias da minha vida? Eu não quero o centro da vontade dele? E ele diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O querer, o efetuar. Peça para Deus. Peça para Deus para te mostrar, para falar com você. Você tem coragem, você tem fé para isso, você tem ousadia de pedir para Deus. Eu sempre falei uma coisa nas minhas orações: Deus, eu quero te conhecer mais. Sempre disse muito isso para Ele. Eu conheço Deus nas minhas provas. O lugar onde eu mais conheço Cristo é quando eu passo por prova. E ali eu preciso ser aprovada por Ele. E Ele está falando aqui: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Quantas coisas você tem desejado fazer? Quantas você tem conseguido efetuar? Porque desejar é o primeiro passo. Se eu não tenho nem o desejo, eu preciso pedir. Deus me dá o desejo de fazer isso. Deus me dá o desejo de deixar isso. Desejo é uma coisa que nasce aqui dentro, ó. Se eu não tenho o desejo, eu nunca vou chegar a fazer. E se eu não tenho, eu preciso pedir. Mas você quer pedir para Jesus coisas que você tem que renunciar? Jesus, eu quero visitar os enfermos. Jesus, eu quero ser um evangelista. Jesus, eu quero ser um missionário. Jesus, eu quero orar pelas nações. Jesus, eu quero ser um líder de criança. Eu quero abrir a minha casa para ter uma célula. Mas a minha casa vai ser chamada casa de oração. Você tem coragem de pedir isso para Jesus? Para que Ele deseje, que Ele gere dentro de você esse desejo. São coisas que vão exigir de você renúncia, tempo, mudança de mente, mudança de comportamento. A sua forma de falar vai ter que mudar. Se você é uma pessoa áspera, você vai ter que pedir Jesus para te colocar doçura nas palavras. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque o seu prazer é julgar o outro, você vai ter que pedir Jesus compaixão. Então, quando você pede para Ele um desejo, que é o desejo do coração dele, você tem que primeiro se dispor a renunciar. Renunciar. E Ele vendo que você está disposto, você pode ter certeza, Ele vai te dar o desejo e Ele vai te levar a efetuar. Você quer ser um líder para conduzir os pequenininhos? Peça e Ele vai fazer de você um grande líder. Vai fazer de você uma pessoa que vai curar o coração das crianças. Que vai orar e interceder. Você vai ser um homem ou uma mulher que vai dobrar o seu joelho e vai se levantar como um intercessor.
pelas crianças. Você quer conduzir jovens, adolescentes? Tudo isso Jesus te dá. Pede a Ele. Aí nessas coisas você vai ver o poder que tem o nome dEle. Nessas coisas você vai enxergar a necessidade de dobrar o seu joelho. Todo dia. Porque você vai tomar para você a responsabilidade que Pedro e João tomaram para si. Aquele homem, lá na porta do templo, esperando uma esmola. Todo dia colocavam ele lá. Um paralítico. Né? E eles falaram com aquele homem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta, anda. Trazer para nós a responsabilidade. Quando a gente traz para nós a responsabilidade, a gente pede o desejo e a gente pede o efetuar. Porque a gente passa a depender único e exclusivamente de Jesus. Ação do Espírito Santo. O tempo todo. E ele continua dizendo: fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contendas. Às vezes, quando a nossa alma está atribulada demais, vem confusão, vem contenda, vem perturbação. É porque muitas das vezes nós estamos achando defeito demais em coisas que não tem. É porque ainda eu não me coloquei nesse lugar de assumir para mim a responsabilidade. Porque quando eu assumo para mim, aí eu passo a viver o que o outro passa. E aí eu começo a entender um monte de coisas na vida do outro. Ah, o ministério de louvor está assim, está assado. Ah, a palavra hoje não foi boa. Nossa, mas a célula hoje estava pesada. Estava para baixo. Mas como é que eu estava na célula? Eu estava avivada? Eu estava ali assumindo o meu lugar de compromisso, de fidelidade, de amor? Como eu estava no culto? Eu sei que tem dias na nossa vida, queridos, a gente vem para o culto se arrastando. Eu já vim para cultos chorando desde a hora que eu saí da minha casa. Eu já tive dias assim. De chegar aqui e só chorar. Mas será que o culto foi ruim por causa do levita, por causa do pregador? Ou será que eu não recebi porque eu não quis receber? Então tudo tem que começar a partir de mim. Fazei. Faça. Aquela mulher samaritana, Jesus pediu uma coisa para ela: você vai fazer uma coisa para mim. Vai lá, chama teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: realmente, você já teve 5 e nem esse que você está com ele hoje é seu. Quando a gente faz, Jesus se revela para nós. Ele revela para nós o que nós temos de bom e o que nós temos de ruim. Nós precisamos que Jesus fale conosco. Quem a Isaura é?
E Ele vai falar quem eu sou quando eu fizer. Porque é fazendo que a Isaura vai mostrar de verdade quem ela é aqui dentro. Quem ela é aqui. Na mente. E aquela mulher, quando ouviu aquelas palavras de Jesus, ela disse: tu és profeta. Tu és um homem de Deus. Você está falando da minha vida. De coisas que só eu sei. De coisas que as pessoas também sabem, mas você está tocando em coisas na minha vida que eu estou sentindo, que eu estou vendo. Você está falando de coisas íntimas da minha vida. Ali naquele momento, aquela mulher, ela faz uma pergunta para Jesus. E ela fala: Jesus, aonde é que eu devo adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, uns dizem que é aqui. Ele fala: realmente, a salvação vem dos judeus. Mas o lugar não importa. O lugar é o menos importante. O que importa é a adoração, que é feita em espírito e em verdade. Aquilo que flui de dentro de cada um. Em espírito. Nós temos um espírito para chamar por Ele todo o tempo e nos ensinar a ser um verdadeiro adorador. A gente aprende a ser um verdadeiro adorador. No versículo 15, Paulo ele fala: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Somente as pessoas que aprendem com o Espírito Santo são como astros no mundo, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que quer cucar na nossa mente que nós estamos errados, que nós estamos equivocados. Astros no mundo, só aprendendo com o Espírito Santo, só sendo consolado por Ele, só sendo ministrado por Ele, nós nos tornamos verdadeiros adoradores, baseados na verdade, que é a palavra. Ele diz aqui: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está falando assim: faça valer o meu trabalho, o meu árduo trabalho. Faça valer o que eu tenho ensinado para vocês. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O trabalho do discipulado, quem aqui está à frente para discipular, para ganhar alma, sabe como é difícil isso. O preço que se paga. Paulo, ele foi uma das pessoas, talvez a mais, que padeceu pelo nome do Senhor. E ele padeceu por amor a Cristo, por amor a todos. Por amor àqueles que receberam a Jesus, mas por amor da geração corrompida, perversa. Porque ele cria que no meio daquela geração
alguém poderia se dobrar, alguém poderia reconhecer o nome de Jesus. Você trabalha, e qual o resultado do seu trabalho? O que você espera do resultado do seu trabalho? O dia que você partir, como você espera estar? Sentindo a sensação e se gloriar, sentindo a sensação de ter trabalhado, mas ter conquistado aquilo que você almejou? Eu penso que é terrível você trabalhar e não ter resultado, não ter fruto. Eu trabalho em Deus, esperando frutos, aguardando nele. Frutos que glorifiquem a Ele, não a mim. Porque se eu esperar de mim, eu não posso nada. Eu não sou capaz de nada. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu para ser Paulo, né? Quem sou eu para ser Pedro e João? Quem sou eu para ser Mateus, Felipe? Quem sou eu? Timóteo? Vamos abrir lá em Atos 4:12 para a gente terminar? Atos 4:12. Todos acharam? Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Homens sem letra, homens sem conhecimento, homens sem um nível intelectual. As pessoas se maravilharam. Neste momento aqui, Pedro e João estavam diante do sinédrio, para serem julgados por terem tido uma ação, por terem tomado para si uma responsabilidade, e no nome de Jesus, terem feito um grande milagre. Talvez no decorrer da sua caminhada, no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, algumas pessoas pelo meio do caminho não vão crer. Muitos aqui viram a glória de Deus através da vida de Pedro e João, mas não admitiram, não reconheceram Jesus como seu Senhor. Mas nem por isso eles pararam, nem por isso eles abandonaram a obra, porque muitas pessoas se converteram, muitas pessoas dobraram o seu joelho, reconheceram o nome de Jesus, por causa de uma coisa, porque viram que Pedro e João estiveram com Jesus, e isso fez toda a diferença na vida deles. Estar com Jesus, reconhecendo o poder do seu nome, e se dobrando a esse nome,